Das profundezas gélidas de antigas catacumbas a cidades abandonadas, congeladas no tempo, nosso planeta abriga lugares onde o véu entre os mundos parece tênue, lugares onde os ecos do passado sussurram ao vento e o inexplicável causa arrepios na espinha. Esta noite embarcamos em uma jornada para explorar 10 dos locais mais assombrados da Terra, lugares onde o medo assume uma forma tangível. Junte-se a mim se tiver coragem, enquanto mergulhamos nas sombras e desvendamos as histórias arrepiantes que se agarram a esses locais perturbadores. Mas esteja avisado, espectador, o que você está prestes a testemunhar pode ficar com você muito depois que as luzes se apagarem. Esses são lugares onde a linha entre a realidade e o sobrenatural se confunde, onde os sussurros dos mortos se misturam com o farfalhar das folhas e as sombras dançam com vida própria. Acredita em assombrações? Em lugares onde o medo se torna palpável, como um toque gelado na nuca? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar nos 10 lugares mais apavorantes do mundo. Se liga, você talvez não durma esta noite. Sob as ruas movimentadas de Paris, encontra-se uma cidade silenciosa dos mortos. Uma rede labiríntica de túneis abriga os restos mortais de mais de 6 milhões de almas. Estas são as catacumbas de Paris, onde crânios e ossos revestem as paredes. O ar aqui é pesado, com uma sensação palpável de inquietação. Visitantes falam de sussurros desencarnados e pontos frios. Imagine descer a este mundo subterrâneo, sombras misteriosas sobre os restos mortais. Nova Orleans, uma cidade mergulhada em história e folclore, abriga uma casa com um segredo sombrio. A mansão Lalaurie, uma imponente casa crioula, esconde um passado horripilante. Dentro de suas paredes elegantes, Madame Delphine Lalaurie infligiu horrores indizíveis a seus escravos no século XIX. As histórias de tortura e assassinato são arrepiantes e dizem que a mansão é assombrada pelas almas atormentadas de suas vítimas. Passos ecoam em salas vazias, sussurros gelados preenchem o ar e o cheiro de decomposição persiste. Uma lembrança sinistra das atrocidades cometidas lá dentro. Alguns afirmam ter visto aparições das vítimas, seus rostos marcados pela dor e desespero. A mansão permanece como um testemunho da escuridão que pode espreitar sob um verniz de respeitabilidade. No coração da Califórnia encontra-se uma casa diferente de qualquer outra. A Winchester Mystery House, uma mansão vitoriana extensa, é um testemunho da obsessão de uma mulher pelo sobrenatural. Sarah Winchester, herdeira da fortuna dos rifles Winchester, acreditava ser amaldiçoada pelos espíritos daqueles mortos pelas armas da família. Movida por esse medo, ela passou décadas construindo um labirinto bizarro de corredores, escadas que levam a lugar nenhum e portas que se abrem para paredes. Era loucura ou uma tentativa desesperada de apaziguar espíritos inquietos? A casa é um emaranhado de esquisitices arquitetônicas, uma manifestação física da mente atormentada de Sarah. Visitantes relatam ocorrências estranhas, ruídos inexplicáveis e a sensação perturbadora de estar sendo observado. A Winchester Mystery House permanece um enigma, um lugar onde as fronteiras entre os vivos e os mortos parecem se confundir. No coração do deserto de Caracum, um abismo flamejante queima dia e noite. A cratera de gás de Darvaza, apelidada de Porta para o Inferno, é um espetáculo de proporções sobrenaturais. Esta enorme cratera, formada quando um campo de gás natural desabou, está em chamas há décadas, suas chamas iluminando a noite do deserto. O calor intenso, o rugido constante do fogo e a escala da cratera criam uma atmosfera de admiração e pavor. É fácil imaginar este abismo flamejante como um portal para outro reino, um portal para o submundo. O brilho da cratera pode ser visto a quilómetros de distância, um farol no vasto vazio do deserto. Envolta em névoa e mergulhada em tragédia, a ilha de Poveglia fica na costa de Veneza.
Esta pequena ilha tem uma história sombria, servindo como estação de quarentena para vítimas da peste e, mais tarde, como um asilo mental. Milhares de pessoas morreram em Poveglia, seus corpos enterrados em valas comuns. Dizem que a ilha é fortemente assombrada, com visitantes relatando encontros arrepiantes com os espíritos inquietos dos mortos. O próprio solo parece estar saturado de tristeza. Os edifícios em ruínas, a vegetação densa e o silêncio sinistro criam uma atmosfera de profunda inquietação. Poveglia permanece como uma lembrança austera do sofrimento humano, um lugar onde os ecos do passado ainda ressoam. No alto de uma colina com vista para Louisville, Kentucky, encontra-se um monumento decadente de uma era passada. O sanatório Waverly Hills, outrora um hospital para tuberculosos, é agora considerado um dos locais mais assombrados da América. Milhares pereceram dentro de suas paredes e dizem que seus espíritos permanecem presos entre mundos. Visitantes relatam ouvir tosses fantasmagóricas, gritos de dor e os sons arrepiantes de equipamentos médicos há muito silenciados. Os longos corredores vazios, a tinta descascando e os equipamentos médicos em decomposição criam uma sensação palpável de pavor. Waverly Hills é um lugar onde o peso do sofrimento paira no ar. Pripyat, uma cidade congelada no tempo, permanece como um testemunho arrepiante do poder devastador do desastre nuclear. Abandonada após o acidente de Chernobyl em 1986, Pripyat permanece estranhamente preservada, uma cidade fantasma onde a vida cotidiana chegou a um fim abrupto. Escolas vazias, apartamentos abandonados e rodas gigantes enferrujadas pintam um quadro assombroso de uma vida interrompida. O silêncio é quebrado apenas pelo vento, assobiando pelas janelas quebradas e o clique dos contadores Geiger. A ameaça invisível da radiação adiciona outra camada de inquietação a esta paisagem desolada. Ao sul da cidade do México, aninhada entre os canais de Xochimilco, encontra-se uma pequena ilha envolta em uma aura perturbadora. A Isla de las Muñecas, ou Ilha das Bonecas, é adornada com centenas de bonecas desgastadas e em decomposição, seus olhos sem vida olhando das árvores. Reza a lenda que as bonecas foram colocadas lá por um recluso para apaziguar o espírito de uma menina afogada. Mas as bonecas, longe de serem reconfortantes, criam uma atmosfera de profunda estranheza. Seus olhares vazios e roupas esfarrapadas parecem observar cada movimento, sua presença uma lembrança constante do passado trágico da ilha. Empoleirado no topo de um vulcão extinto, o castelo de Edimburgo domina o horizonte da capital da Escócia. Esta antiga fortaleza, mergulhada na história, testemunhou inúmeras batalhas, cercos e execuções. Não é de admirar, então, que se diga que o castelo é assombrado pelos espíritos de seu passado turbulento. Visitantes relatam ter visto figuras sombrias, ouvido ruídos inexplicáveis e sentido uma presença arrepiante dentro das muralhas do castelo. As histórias de tortura e prisão contribuem para a atmosfera sinistra do castelo. O castelo de Edimburgo permanece como um poderoso lembrete da escuridão que pode espreitar mesmo nas estruturas mais majestosas. Na base do Monte Fuji, envolta em uma quietude anormal, encontra-se a floresta de Aokigahara, também conhecida como o Mar de Árvores. Esta densa floresta tem uma reputação sombria, conhecida como um lugar para onde muitos vão para acabar com suas vidas. O silêncio é enervante, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e o ocasional canto de um pássaro. As árvores emaranhadas e a falta de luz solar criam uma sensação de desorientação e inquietação. Muitos que entram na floresta relatam sentir uma presença estranha, uma sensação de serem observados por olhos invisíveis. Aokigahara é um lugar onde a linha entre os vivos e os mortos parece particularmente tênue. Nossa jornada pelos locais mais assombrados do mundo chegou ao fim.
Exploramos lugares onde o véu entre os mundos parece tênue, onde os ecos do passado ainda ressoam e onde o inexplicável causa arrepios na espinha. Mas as histórias não terminam aqui. Em todos os cantos do globo, existem lugares onde as sombras sussurram e o desconhecido acena. Talvez um dia você se atreva a explorá-los você mesmo. Lembre-se, o mundo está cheio de mistérios e, às vezes, as histórias mais assustadoras são aquelas que são reais. E assim, concluímos nossa jornada pelos lugares mais apavorantes do mundo. Você se atreveria a visitar algum deles? Se sim, lembre-se, nem tudo o que você vê é fruto da sua imaginação.